tudo bem com você? É muito bom estarmos aqui mais uma vez juntos. E nessa aula faremos então juntos alguns lançamentos básicos aí da contabilidade. Mas antes, eu quero apresentar a você uma representação gráfica em forma de T, bastante utilizada pelos contadores, e você vai verificar que esse instrumento didático ele é muito importante e auxilia muito na hora de realizar os lançamentos contábeis. Então vamos aí agora conhecer esse instrumento. Então, pessoal, nós temos aí esse instrumento, essa representação gráfica, que nós chamamos aí de razonete. Professor, o que é um razonete? Pessoal, o razonete, essa representação gráfica que você está vendo aqui, ó, em forma de T, ele é o razão de forma simplificada. Então, na nossa aula passada, nós estudamos ali, conhecemos o livro Razão e o livro Diário. Então, o razonete nada mais é do que o razão de forma simplificada. Por quê? Porque no ensino da contabilidade, o razonete ele vai te possibilitar manter um controle do movimento de todas as contas utilizadas na escrituração contábil, tanto do balanço patrimonial quanto ali da DRE. Então, o razonete, ele vai ser isso daqui, ó. Eu vou colocar ele em forma de T e aqui eu vou colocar o nome da conta. Que conta? Todas as contas do balanço patrimonial e todas as contas que vão compor ali a DRE. Então, eu tenho tanto contas, o título da minha conta, conta de resultado ou conta patrimonial. E se você observar, ele é muito parecido aqui com o balanço patrimonial. Por que que os dois têm essa semelhança aí? Você vai verificar que eu tenho aqui de um lado o ativo e do outro eu tenho o passivo. E aqui, então, eu vou ter o quê? Desse lado os lançamentos a débitos e desse lado os lançamentos a crédito. Mas isso nós vamos falar, então, já já. Então, o que eu preciso que você saia daqui, desse slide aí, tendo em mente? Que o razão, ele serve para quê? Para controlar o movimento das contas em substituição ao livro Razão. Então, didaticamente, nós podemos utilizar esse gráfico em T em um número igual ao existente na escrituração contábil lá no meu livro diário, que é o que nós estudamos aí na última aula. Então, eu tenho aqui, ó, esse razão e eu vou utilizar um razonete desse para cada uma das contas que são apresentadas ali no meu balancete, lá no meu livro diário, eu vou ter essas contas. Mas vamos então falar aí. Então, nós já falamos que ele é muito semelhante ao ativo e ao passivo mais PL, porque o ativo eu tenho todas as contas que são devedoras e no passivo e PL eu tenho as contas credoras. E aqui no razonete, de um lado eu vou debitar e do outro eu vou creditar. Mas vamos então seguir aí. E você vai ter sempre isso em mente, que o razonete é uma representação gráfica em forma de T, ele é um instrumento didático que para desenvolver ali o raciocínio contábil. Ele é utilizado para fazer lançamentos individuais por contas e ele dispensa o método do balanço sucessivo. O que é esse método do balanço sucessivo? Eu fazer vários balanços, um balanço para cada lançamento, que é o que nós vamos fazer aqui, mas a ideia de apresentar para vocês no balanço aqui os lançamentos é para vocês visualizarem como ficaria isso dentro do balanço patrimonial, porque a gente já trabalha duas coisas aí ao mesmo tempo. Então, pessoal, o razonete, eu vou precisar ter um razonete para cada conta do meu balanço patrimonial, tá? Eu vou ter um razonete. Também preciso saber que no razonete vai ocorrer movimentações. Que movimentações é essa? São movimentações que podem aumentar ou diminuir o saldo da conta. Então, por exemplo,
eu tenho ali a conta caixa. Recebi dinheiro da venda ali de mercadorias. Aumentou o meu caixa. Paguei uma duplicata. Diminuiu o meu caixa. Então, no meu razão da minha conta chamada caixa, ele vai ter um aumento quando tiver entrada de recurso e vai ter uma diminuição quando eu tiver saída de recurso. E olha só, o que vai determinar se eu vou movimentar, qual lado do balanço que eu vou movimentar? Vai ser os aumentos ou a diminuição, que aí vai determinar se você vai debitar ou creditar naquela conta. Vai ficar mais fácil você visualizando isso aqui nesse modelo, nesse exemplo que nós trouxemos aqui para vocês. Então, imagine a seguinte situação. Eu tenho lá uma empresa, foi constituída a empresa tudo certo, com um capital de 100 mil, aplicado totalmente no banco. Então, essa empresa aqui fez a integralização do capital social. E aí, eu vou ter qual lançamento aí? Eu vou debitar a conta banco, porque ele está falando que foi aplicado totalmente no banco. Então, eu vou debitar a conta chamada banco, no valor dos 100 mil. E vou creditar a conta, o quê? Isso mesmo, eu vou creditar a conta capital social no valor de 100 mil. Então, como fica isso dentro do meu balanço? Eu vou ter 100 mil no caixa, no banco, do lado do ativo, e vou ter do lado do passivo 100 mil. Ficou errado aqui, né? Aqui ficou 100 mil e aqui tá 1 milhão. Mas, então, vamos entender o que é 100 mil também. Vamos acrescentar aqui um zero. E aí, então, você vai verificar que eu vou ter o mesmo valor. Então, eu debitei aqui, ó, no meu razonete, aumentando o valor do meu razonete na conta banco. E também creditei, aumentando o meu lado do passivo no valor da integralização desse capital social. Mas vamos seguir aqui para tentar entender melhor o razonete. Então, pessoal, no meu razonete, eu sempre vou ter o nome da conta aqui em cima. E o balanço patrimonial é da mesma forma. Eu tenho o balanço patrimonial, de um lado eu tenho o ativo, do outro eu tenho o passivo e PL. E aqui eu vou ter as contas do ativo lá no meu razonete. E como que vai funcionar esse aumentar e esse diminuir? Também no caso aqui das contas do passivo e do PL. Quando que eu vou diminuir e vou aumentar? Bem, olha só, o ativo, toda vez que você aumentar o valor do seu ativo, você vai fazer o quê? Você vai vir e vai debitar, aumentando a conta do ativo. Agora, se você quer diminuir o ativo, você vai fazer o quê? Creditar. Então, para aumentar o ativo, você debita. Para diminuir, eu vou o quê? Creditar. Então, toda vez que entrou dinheiro na empresa, que a empresa comprou um veículo, que a empresa comprou um bem, que ela comprou imobilizado, que ela comprou mercadoria para revenda, eu estou aumentando o meu ativo. Se eu estou aumentando, então eu vou debitar caixa, vou debitar estoque de mercadorias, porque está aumentando as minhas contas do ativo. Agora, se eu estou diminuindo, paguei duplicatas, diminuiu o meu caixa, meu caixa é uma conta do ativo. Se está diminuindo, eu vou creditar. Então, toda vez que diminuir o ativo, eu vou creditar. Agora, já no lado das contas do passivo e do PL, é o inverso. Então, toda vez que estiver aumentando obrigação com fornecedores, aumentando o meu capital social, aumentando a minha reserva, aumentando os meus lucros, que são tudo contas do lado do passivo e PL, eu vou o quê? Eu vou creditar. Então, todas as vezes que tiver um lançamento com conta do passivo ou PL, eu credito. Por exemplo, eu tenho lá aquisição de mercadorias a prazo. Eu vou aumentar aqui o quê? Fornecedores. Eu estou aumentando uma obrigação no passivo, que é a obrigação que eu tenho de pagar fornecedores no futuro. Então, eu vou creditar fornecedor. E a contrapartida vai ser o quê?
debitar mercadorias, porque está entrando, aumentando o meu ativo aqui. Agora, quando eu vou diminuir o passivo, paguei essa duplicata, preciso diminuir o passivo, aí eu vou debitar. Tranquilo? Então, quando aumenta o ativo, eu debito. Diminui o ativo, eu credito. Aumentou alguma conta do passivo ou PL, eu credito. Quero diminuir a conta do passivo e PL, eu vou debitar. Mas vamos seguir aí. E eu coloquei aqui só para vocês então terem essa ideia e ficar bem claro na sua mente que você precisa levar isso para a vida. O quê? Que toda vez que aumentar o meu ativo, eu vou debitar. Aumentou o ativo, eu vou debitar. Diminuiu o ativo, eu vou creditar. Diminuiu o ativo, eu vou fazer o quê? Creditar. Toda vez que diminuiu o passivo ou PL, eu vou debitar. Toda vez que aumentar o passivo ou PL, eu vou creditar. Então, preciso lembrar que todo aumento do ativo, eu vou fazer o quê? Lança-se no lado esquerdo do razonete, debitando-se. Toda diminuição do ativo, eu vou lançar do lado direito do razonete, creditando. Todo aumento no passivo e no PL, eu vou lançar no lado direito, creditando. E toda diminuição no passivo e no PL, eu vou lançar no lado esquerdo, debitando. Então, essa tela aí, você precisa ter isso em mente para você não errar nenhum lançamento contábil. Você precisa entender aí de forma didática como que você vai fazer um lançamento a débito e a crédito e por que você está debitando e creditando. Você precisa ter isso bem claro na sua mente. Então você não pode errar e nem esquecer que toda vez que o meu ativo está aumentando, o meu ativo eu debito. Aumentou passivo e PL e eu credito. Agora eu quero diminuir, é o inverso. Quero diminuir o ativo, vou creditar. Quero diminuir o passivo ou o PL, eu vou debitar. Tranquilo? E para as contas de resultado, professora? Lá aquelas contas de resultados lá da DRE, as receitas e as despesas. As receitas você sempre vai creditar receita e toda despesa você vai debitar. Tranquilo? Então, receita, credito, despesa, debitou. Perfeito? Vamos seguir aqui. Então, olha só, pessoal. Eu trouxe aqui para vocês só para vocês terem uma noção de como fica isso. E essa ilustração aí eu peguei lá do livro do professor José Marion, Contabilidade Básica, 2020. Ele apresenta esse modelo lá no livro dele e eu achei bem interessante e pertinente trazer para nós aqui. Então, eu tenho aqui a minha conta banco. E a conta banco, eu sei que a conta banco é uma conta do ativo. Se é uma conta do ativo e eu tô aumentando a conta do ativo, eu vou fazer o quê? Vou debitar. Por isso que eu vim aqui, ó, desse lado eu debito, desse lado eu credito, desse lado debito e aqui eu credito. Então, toda vez que eu estiver aumentando o meu ativo, eu vou fazer o quê? Debitar. Toda vez, móveis e utensílio. Móveis e utensílio é um bem. Se é um bem, está no ativo. Se está no ativo e eu estou aumentando esse bem, eu vou debitar. Então, olha só, como que vai ficar? Eu vou ter lá no meu ativo os 900 e os 1.120. E as contas do passivo? Eu tenho uma obrigação. Que obrigação é essa? Títulos a pagar. Então, toda vez que eu for aumentar minha obrigação, eu vou o quê? Creditar. Estou aumentando minha obrigação, eu acredito. Aumentando o capital social, também, que é uma conta do PL, eu vou fazer o quê? Creditar. Agora, se eu for pagar, quando eu realizar o pagamento desse título, aí eu vou diminuir. Aí, quando eu for diminuir, eu vou o quê? Debitar.
perfeito? E isso você vai conseguir visualizar isso aonde? Lá no balanço patrimonial. Mas, seguindo aí, como nós estamos falando sobre debitar e creditar, eu não tenho como seguir aí já para os lançamentos sem saber se você conhece o método das partidas dobradas. Que método é esse, pessoal? É um método que consiste no fato de que para qualquer operação há um débito ou um crédito de igual valor, ou um débito ou mais débitos ou mais créditos idênticos de igual valor, tá? E que método é esse? Pessoal, esse método, ele diz que não há débito sem crédito correspondente, ou ainda a soma dos débitos tem que ser igual à soma dos créditos. Então, quando a gente fala de método das partidas dobradas, você tem que ter claro, quando você for fazer qualquer escrituração contábil, não existe eu debitar algo e não ter um crédito do mesmo valor. Seja um crédito na conta de resultado ou na conta patrimonial, ou um débito na conta de resultado ou na conta patrimonial. E nós já falamos aí que as contas patrimoniais são aquelas contas que vão para o balanço patrimonial. E as contas de resultado são aquelas contas que vão para DRE. Então, eu posso ter um débito e vários créditos, mas esses vários créditos têm que dar o mesmo valor do débito. E se eu tenho vários débitos, eu preciso ter um ou mais débitos, créditos do mesmo valor. Tranquilo? Então, lembra-se, método das partidas dobradas diz que não existe débito sem crédito correspondente. Ou a soma dos débitos é igual à soma dos créditos. Mas vamos seguir aqui. Então, pessoal, o método das partidas dobradas, ele é um método universal. E esse método, ele foi compilado, divulgado pelo Frei Luca Pacioli, lá na Itália, no século XV, tá? Só para você ter a ideia aí do surgimento desse método. Mas seguindo então aí, nós vamos ter então a estrutura do balanço patrimonial para deixar bem claro para você sobre os débitos e os créditos. Então, todas as contas do ativo, ela vai ter natureza devedora. Se tem natureza devedora, toda vez que eu aumentar a conta do ativo, eu vou fazer o quê? Um débito. Aumentou o ativo, eu vou debitar. Já as contas do passivo e do PL, do patrimônio líquido, elas têm natureza o quê? Credora. Então, toda vez que eu aumentar essas contas aqui, eu vou fazer o quê? Vou creditar, vou lançar um crédito, perfeito? Agora, se eu quero diminuir ambas, vai ser o contrário. Mas, para facilitar o entendimento, você precisa ter esse quadrinho aí, essa tabela de baixo bem claro na sua mente, que aí você não vai errar nenhum lançamento contábil. Então, veja bem, toda vez que eu aumentar uma conta do ativo, eu vou fazer o quê? Debitar. Toda vez que eu quiser diminuir uma conta do ativo, eu vou o quê? Creditar. Quero aumentar uma conta do passivo, eu vou o quê? Creditar. Quero diminuir uma conta do passivo, aí eu vou debitar. E o patrimônio líquido é igual ao passivo. Aumentou patrimônio líquido, eu credito. Quero diminuir o patrimônio líquido, eu vou debitar. Perfeito? Já as contas de resultado, todas as receitas eu sempre vou creditar e todas as despesas eu sempre vou debitar. Tranquilo? Porque eu vou sempre lançar ou receita ou despesa e aqui nas contas de resultado eu não tenho esse aumento ou diminuição. Ou toda vez eu vou lançar uma receita ou vou lançar uma despesa. Então, tenha claro esse quadro na sua mente para você não errar mais nenhum lançamento contábil. Então, dica de lançamento contábil para você levar para sua prova e não errar nenhum lançamento. Primeiro passo que eu vou fazer, eu vou identificar as contas. Opa, já identifiquei aqui, vou pegar e vou lá
identificar cada uma dessas contas. Identifiquei, vou classificar se é uma conta do ativo, se é uma conta do passivo, se é uma conta do PL, se é uma conta de resultado, se é uma receita ou se é uma despesa. Depois, eu vou verificar se o saldo da conta está aumentando ou diminuindo. Depois que eu verifiquei se está aumentando ou diminuindo, aí sim eu vou vir e vou aplicar o método do débito e do crédito. Então, vamos lá, professora, não entendi. Vamos lá, você tem lá a conta banco. Identifiquei a conta, é a conta banco. Agora eu vou classificar essa conta. A conta banco é a conta do ativo. Agora eu vou verificar, a conta banco está aumentando ou está diminuindo? Está aumentando, professora. Então eu vou fazer o quê? Debitar. Agora você identificou, é conta banco, é uma conta do ativo. Só que essa conta do ativo, ela está diminuindo. Se está diminuindo, aí eu vou creditar. Tá vendo como que é uma dica bacana de lançamento para você não errar na hora da prova? Mas então, pensando nisso daí, nós vamos fazer uma sequência aqui de vários lançamentos contábeis. São os lançamentos aí que mais caem em prova, mais caem em concurso público. Nós vamos iniciar nesse vídeo alguns lançamentos básicos, mais tranquilos. E no vídeo seguinte, nós vamos fazer uns lançamentos aí mais complexos, envolvendo diversas contas. Mas vamos lá. Imagine aqui o primeiro lançamento. Qual o lançamento que eu preciso realizar quando eu for fazer uma constituição de uma sociedade? Primeiro passo, eu preciso verificar claramente o comando da questão. Então, vamos ler aqui. Considere que 2 sócios resolveram organizar uma empresa, a qual denominaram Tudo Certo Limitada, com um capital integralizado. Integralizado é o que significa esse capital integralizado? E por que foi feita a entrega desse capital? No ato e em moeda corrente do país, no valor de 100 mil. Pessoal, eu tenho aqui, ó, um ato. Ele está falando que teve a integralização de capital social. Se teve a integralização de capital social, eu já sei que eu vou ter conta de quê? Do PL. Isso daqui é uma conta do PL. E ele está falando que foi feito a entrega em moeda. Se é em moeda, nós vamos usar qual a conta aqui? Nós podemos usar a conta banco ou a conta caixa. Tranquilo? E como fica esse lançamento aí? Então, lembrando, eu já sei que eu tenho 2 contas, uma é capital social e a outra é a conta banco. Então, vamos realizar aqui. Abri o meu razonete em forma de T. Aqui em cima eu vou colocar o nome da conta, conta banco movimento. É uma conta do ativo circulante. E a outra conta vai ser uma conta capital social, porque é uma conta do PL. Abri meu razonete. Agora eu vou fazer esse lançamento. Pessoal, tá entrando dinheiro no banco, aumentando o valor dessa conta banco. Se tá aumentando banco, eu vou fazer o quê? Vou vir aqui e vou debitar, porque é 100 mil de cada sócio. Se eu tenho 2 sócios, vezes 2 aqui, nós vamos ter uma integralização de quanto? De 200 mil aqui de capital. Então, vamos lá. Aí eu vou ter aqui, ó. Então, eu vou vir aqui, ó, vou debitar o quê? A conta banco no valor de quanto? De 200 mil. E vou agora acreditar capital social em quanto? Em 200 mil. Professora, mas por que eu estou acreditando? Porque nós vimos que toda vez que aumentar o passivo ou o PL, eu vou creditar. E nesse caso, aumentou o passivo e aumentou o ativo. Perfeito? Professora, mas como que fica isso no balanço patrimonial? Veja bem, no balanço patrimonial, eu vou ter aqui dentro do meu ativo uma conta banco com o valor de quanto? De 200 mil aqui, ó. Eu tenho 200 mil no banco. Somando o total do meu ativo, eu tenho um ativo de 200 mil.
E no capital social, eu vou ter no patrimônio líquido, capital social, um saldo de quanto? De 200 mil, da integralização desse capital. E qual o total do meu passivo mais PL? Passivo mais PL vai ser o quê? 200 mil. Assim, fechou o meu balanço. Por quê? O meu balanço patrimonial, o total dos ativos tem que ser igual à soma do passivo mais o PL. Tranquilo? Vamos ver outro exemplo. Pessoal, eu trouxe outro exemplo de constituição de empresa. Imagine agora a seguinte situação. Considere que os dois sócios resolveram organizar uma sociedade, na qual denominaram Tudo Certo S.A. Cada um contribuiu com 100 mil. Cada um contribuiu com 100 mil em espécie e em dinheiro. Ele está me dizendo que é espécie, dinheiro. Pessoal, dinheiro é qual conta? É a conta caixa. E aqui, constituiu a empresa com a sociedade. Então, nesse caso aqui, eu vou ter qual? A constituição de uma empresa, eu vou ter qual a conta? Capital social. Então, qual o lançamento que nós vamos fazer? Tá aumentando o caixa, porque tá entrando 200 mil aqui de dinheiro. Ele falou, foi em espécie. E vou creditar capital social, por quê? Porque está aumentando o meu capital social com a entrega desse valor aí, que é o capital da entidade. E qual o lançamento que eu vou fazer? Eu debitei caixa, 200 mil, e creditei o quê? Capital social, os 200 mil. Tranquilo? Como fica no meu balanço? Não muda. Eu voltei aqui no balanço um caixa de 200 mil. O total do meu ativo vai ser os 200. E aqui no meu PL, eu vou ter um capital social de 200 mil. Assim, o meu passivo fecha também com 200 mil. Prontinho. Vamos ver um outro exemplo aqui de constituição de sociedade. Esse daqui, considere que dois sócios decidiram abrir a empresa Tudo Certo Limitada e cada um irá contribuir com 100 mil para a constituição da sociedade. Porém, olha só, ainda não houve a entrega dos recursos. Pessoal, não houve a entrega do recurso, somente a subscrição do capital social. Professor, o que significa isso? E quando o cara não entregou o recurso, como é que eu vou reconhecer esse lançamento? Como que eu vou lançar isso dentro do meu balanço? Primeira coisa que eu preciso que você tenha em mente, subscrição. Subscrição do capital é o que, pessoal? É o compromisso, tá? É o compromisso que os sócios assumiram de que eles vão entregar essa quantia. E a integralização é a entrega. Então, você precisa ficar atento em relação a isso na hora da sua prova. Porque se falar subscrição, é somente uma promessa de que no futuro, de que no mês seguinte, de que no ano seguinte, ele vai entregar esse recurso que ele prometeu, que os sócios prometeram. Já a integralização é quando ele, por exemplo, ele prometeu e no mês seguinte ele integralizou, ou seja, ele fez a entrega do recurso. Aí, nesse caso, eu vou tirar dessa subscrição, dessa promessa e vou, de fato, reconhecer a entrada desse recurso. Veja como eu faço esse lançamento aí. Então, olha só, se eu sei que foi integralização, abertura, constituição. Toda vez que tem constituição de capital social, eu sei que tem a conta capital social. Então, como que fica aí? Eu tenho aqui, ficou apagando aqui. O que eu preciso saber? Eu vou ter o capital social e vou ter uma conta chamada capital social a integralizar. E essa conta, ela é uma conta retificadora, também chamada de conta redutora do PL. Que é isso, pessoal? A conta retificadora, ou chamada conta redutora, ela diminui o valor do capital social. Então, veja, os sócios
constituir uma empresa no valor de 100 mil cada uma, 200 mil. Então tá lá, eu criei a conta chamada Capital Social, no valor de 200 mil lá no meu PL. Só que esse recurso já entrou na empresa? Não entrou. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma conta chamada retificadora, redutora. Ela vai diminuir o valor desse capital social. Então, assim, se o sócio falou que é 200 mil, mas eles não realizaram a entrega desse recurso, eu vou ter uma conta retificadora no valor dos 200 mil. Mas imagine se eles tivessem feito a entrega de 100 mil. Eu ia jogar os 100 mil no caixa ou no banco, como nós fizemos nos lançamentos anteriores, e o percentual que faltar, eu vou lançar nessa conta redutora, chamada também de conta retificadora, diminuindo o valor do capital social. Veja como fica dentro do balanço patrimonial. Então, olha só, nós já vimos que toda vez que eu aumentar o capital social, eu vou fazer o quê? Isso mesmo, eu vou creditar, ó, 200 mil. E para todo débito, eu preciso de ter um crédito de igual valor. Pessoal, se eu lancei aqui e eu tenho que debitar e creditar no mesmo valor, então capital social, que é uma conta a integralizar, que é uma conta redutora do PL, eu vou fazer o quê? O inverso. Professora, mas a senhora mostrou lá no início que as contas do PL são contas credoras. Sim, mas essa é uma conta retificadora, ela diminui o valor do PL. E tudo que diminui o valor do PL, eu tenho que fazer o quê? Debitar. Então, eu vou debitar os 200 mil, porque eles simplesmente fizeram a promessa, mas eles ainda não entregou esse recurso. Então, isso é só a subscrição. Então, como que eu debito e credito isso? Eu vou debitar capital social a integralizar, que é uma conta do PL, é uma conta redutora, e vou creditar capital social os 200 mil. E como fica dentro do meu balanço patrimonial? No meu balanço patrimonial, eu vou ter aqui, ó, total do capital social, 200 mil. Não é o que eles prometeram lá no contrato social? Mas eles já realizaram a entrega? Não entregou. Então, eu vou diminuir, colocar aqui entre parênteses, diminuindo. Assim, eu tenho 200 mil menos 200 mil, eu vou ter o quê? Zero. E no meu ativo, eu tenho o quê? Zero. Pronto, tá aí, meu balanço fechou. Eu não tenho nada no ativo e nada no passivo. Porque o que os sócios prometeram, não foi feita a entrega do recurso ainda. Então, o balanço é zero. Seguindo aí, agora a outra situação. Imagine que esses sócios aqui, no mês seguinte, fizeram a entrega de parte desse recurso. Então, veja como fica. Então, olha só, os sócios integralizaram, quando eu falei que integralizar é quando faz a entrega do recurso. E quando é subscrição, é somente promessa de que vai entregar. É um compromisso de que no futuro vai ser entregue esse recurso. E a integralização é o momento, o ato de entregar. E eles fizeram 50% das suas partes em dinheiro. Como fica esse lançamento? Opa, o negócio subiu ali errado. Vamos lá. Se ele entregou 50%, dá o quê? De cada um, vai dar 100 mil. Se eu estou aumentando uma conta que é do ativo, eu vou o quê? Debitar 100 mil no caixa. E agora, eu estou fazendo a entrega. Se essa é uma conta retificadora e eu tinha um saldo aqui inicial do mês passado, então eu tinha um saldo aqui, ó, de capital a integralizar de quanto? 200 mil, que foi o valor prometido. E desses 200 mil, agora eu vou diminuir. Se eu estou diminuindo uma conta retificadora do passivo, que é do PL, eu vou fazer o quê? Eu vou creditar. Por quê? Porque eu estou diminuindo essa conta retificadora. Aí eu acredito. E como fica esse lançamento? Eu vou vir aqui, ó, debito caixa no valor de 100 mil, porque aumentou o ativo, e vou creditar capital social a integralizar no valor de 100 mil. E como fica isso? Ó, eu tenho agora no caixa
o quê? Eu tenho 100 mil aqui de caixa, porque entrou esse recurso. E o meu capital social não mudou. É 200 mil, eles não prometeram 200 mil? Tá lá os 200 mil. Só que agora, desses 200, eu passo a ter um capital integralizado de quanto? 200 menos 100, ele passa a ter um saldo aqui de capital integralizado de 100 mil. Então, eu vou ter aqui, ó, uma redução de 100 mil. 200 menos 100, 100 mil. E aqui eu tenho no ativo 100 mil também. Pronto, fechou o meu balanço. Perfeito, pessoal? Seguindo aí. Aqui nós temos uma constituição da sociedade. Considere que 2 sócios decidiram constituir uma sociedade e que cada um irá contribuir com 100 mil para a constituição da sociedade. Realizou a integralização em dinheiro. Opa! Ele está falando que um dos sócios entregou em dinheiro. Se ele fez uma entrega em dinheiro, eu sei que isso daqui vai ser para o conta caixa ou conta banco, tá? Mas quando é dinheiro, normalmente a gente coloca no caixa. O outro, com um imóvel. Opa, professora, já mudou, né? E um veículo de 50 mil e transferiu dívida. Uai, professor, o cara abriu a sociedade, entregou um imóvel e ainda transferiu uma dívida para a empresa. É isso mesmo, é isso, pessoal. E qual o embasamento legal que nós temos para isso daqui? Nós vamos ver que a Lei 6.404, lá de 76, no seu artigo 7º, ela diz que eu posso integralizar o capital social com dinheiro ou com bens. Quando? Quando esse bem for suscetível à avaliação em dinheiro, feita por peritos, nesse caso pode ser 3 peritos que a lei determina, ou pode ser por uma empresa especializada, tá? E aí, quem vai nomear esses peritos e essa empresa especializada para fazer verificar a avaliação desses bens? É a própria administração geral, ou seja, dos sócios aí, os próprios sócios vão constituir uma Assembleia Geral e vai determinar aí e fazer, então, a nomeação ou de uma empresa ou de 3 peritos para avaliar esses bens. Então, de acordo com o artigo 7º, lá da Lei 6.404, eu posso sim abrir uma empresa e entregar, em vez de recurso, dinheiro, eu posso entregar bens. Posso entregar um veículo, um imóvel, um terreno, eu posso entregar parte de um imóvel e a outra parte a empresa adquirir. Então, eu tenho aí essas formas porque a Lei 6.404 me dá essa possibilidade aí, desde que esses bens possam ser suscetíveis, ou seja, transformados em dinheiro. Então, pessoal, como que vai ficar aí esse lançamento? Eu sei que eu tenho um sócio que entregou aqui em dinheiro. Então, eu já sei que o meu primeiro lançamento vai ser o quê? Na conta caixa, porque ele foi entregue em dinheiro. Então, eu vou vir aqui, tá aumentando, entrando dinheiro na empresa, eu vou vir aqui e vou fazer o quê? Vou debitar 100 mil, porque tá entrando esse dinheiro na empresa. Perfeito. Mas eu tenho aqui um imóvel, e esse imóvel, ele foi entregue também, é um bem, no valor de quanto? De 60 mil. Então, nós vamos precisar lançar esse imóvel no valor de 60. Se está aumentando e imóvel é uma conta do ativo, eu vou debitar o imóvel no valor de 60 mil. E depois eu tive um veículo. O meu veículo está entrando aqui na empresa. Se está entrando um bem na empresa, aumentando o valor do ativo, eu vou o quê? Debitar os 50 mil do ativo, perfeito? Mas eu tenho uma transferência de 10 mil de dívida e tenho também o capital social. Então, eu vou lançar o capital social, que é qual o valor? Está aumentando o meu capital social porque acabou de abrir a empresa. Então, eu vou creditar o valor
que foi prometido, que é os 200 mil. Mas se eu pegar, debitei aqui, ó, debitei 100, mais 60, mais 50, dá 210, professora. E a senhora falou que pelo método das partidas dobradas tem que ser o mesmo valor. Eu tenho capital social de 200 mil. Só que ele falou que desse veículo ainda tem 10 mil em financiamento. E essa dívida a empresa assumiu. Se a empresa está assumindo a obrigação desse financiamento, nós vamos vir aqui e lançar esses 10 mil numa conta chamada financiamento lá no passivo, que pode ser passivo circulante ou não circulante, isso é questão, tinha que trazer mais informações. Mas vamos lá. Nesse caso, esses 10 mil é uma obrigação. Se é uma obrigação e está aumentando o meu passivo, eu vou o quê? Creditar 10 mil. Assim eu tenho os 210, veja. Então, nós temos a conta caixa, que foi debitado 100 mil do dinheiro que foi entregue. Mas eu tive o outro sócio que entregou um imóvel no valor de quanto? De 60 mil. E também esse mesmo sócio entregou um veículo no valor de quanto? De 50 mil. Então, somando aí os meus débitos, dá o quê? 210. E os créditos? Eu tenho o capital social, que foi o que eles prometeram, 200 mil. Só que a empresa assumiu uma obrigação, uma dívida, lá no passivo, no valor de quanto? De 10 mil. Aí eu tenho os 210. Professora, e como fica isso no balanço? Veja, no balanço, no ativo circulante, eu vou ter lá na conta caixa os 100 mil. E ainda de bens, dentro do ativo, nós vamos ter o veículo de 50 mil e vou ter também um imóvel no valor de 60 mil. Somando aí, nós vamos ter um ativo no valor de quanto? Isso mesmo, 210 mil. E o lado do passivo? Eu vou ter uma obrigação que a empresa assumiu agora de pagar o resto das prestações do veículo, 10 mil. E ele vai ter o capital social que foi todo entregue, integralizado no valor de 200 mil. Assim, eu fecho o meu passivo mais PL no valor de 210. Assim, o balanço patrimonial bateu aí os valores. Vamos seguir para mais um exemplo. Imagine que essa empresa fez a aquisição de um veículo. A empresa adquire um veículo à vista e paga com cheque. Pessoal, veículo no valor de 60 mil. Que lançamento eu vou fazer? Imagine que lá na conta banco dessa empresa tenha 100 mil. Lembrando aqui, só uma observação. Pessoal, aqui a gente vai usar valores, não é uma escrituração seguida, tá? Nós vamos fazer mais pra frente. Aqui eu quero te mostrar só como faz cada lançamento, tá? Então, imagine que eu já tinha um saldo de 100 mil na conta banco e 100 mil lá no meu capital social, certo? Aí, ela adquiriu o veículo. Se adquiriu o veículo eu sei que é um bem e ele aumenta o valor do meu ativo. Toda vez que aumentar o valor do meu ativo, eu vou o quê? Isso mesmo, eu vou debitar 60 mil aqui na conta do veículo. E esse 60 mil saiu da onde? Foi pago à vista com um cheque, saiu do banco. Se está diminuindo o valor da minha conta do ativo, eu vou fazer qual lançamento? Vou creditar o banco, que é a conta do ativo, no valor de 60 mil. E aí, como fica então o meu lançamento? Eu debitei veículo, conta do ativo no valor de 60 mil e creditei uma conta do ativo, diminuindo o ativo no valor de 60 mil. No balanço patrimonial, eu vou ter aqui qual o saldo da minha conta banco. Pronto, agora eu preciso apurar. 100 mil menos 60 que saiu, sobrou quanto no banco? Ele agora tem 40 mil no banco. Então, eu vou ter aqui ó, um banco com 40 mil e vou ter um veículo, que é um bem que entrou na empresa, no valor de 60 mil. 40 mais 60 eu tenho? Isso mesmo, 100 mil. E aqui, capital social permanece, não mudou nada, 100 mil. Pronto, fechou.
aí o nosso balanço patrimonial. Vamos para outro exemplo. Imagine agora uma situação de aquisição de móveis e utensílio. Como que faz esse lançamento aí? Pessoal, a empresa adquiriu móveis e utensílio. Móveis e utensílio é um bem. E ele adquiriu de que forma? A prazo, no valor de 100 mil. Mediante a emissão de quê? De uma duplicatas. Então, nesse caso, a empresa adquiriu o bem, os móveis aí é um bem e é do ativo. Então, imagine que essa empresa já tenha uma conta banco aqui, 100 mil, e o capital social lá de 100 mil, só para a gente iniciar e a sistemática fechar o balanço. Aí eu vou ter aqui a conta, criar a conta chamada móveis e utensílio. Móveis e utensílio é um bem, está aumentando o meu ativo. Se está aumentando o ativo, eu vou o quê? Debitar 120 aqui nessa conta. E a contrapartida vai ser o quê? Duplicatas a pagar. Por quê? É a prazo, é uma obrigação. Se é uma obrigação, eu vou pagar no futuro. Se eu estou aumentando uma obrigação com terceiros, está aumentando o meu passivo. Se está aumentando o meu passivo, eu vou creditar os 120 aqui, ó. Veja como fica o lançamento. Então, eu vou debitar móveis e utensílio, que é do ativo, 120 mil, e vou creditar passivo, aumentando minha obrigação, 120 mil. E como fica dentro do meu balanço patrimonial? Eu já tinha um saldo inicial de 100 mil, capital social de 100 mil. Nós vamos, então, incluir esses dois razonetes que nós criamos. Por quê? Nós falamos no início da aula que para cada conta aqui do balanço patrimonial, eu vou criar o quê? Um razonete. Ó, eu tenho aqui 4 contas, eu tenho 4 razonetes. Professora, se tiver 50 contas, 50 razonetes, tá? Mas no dia a dia da contabilidade, nós fazemos isso no sistema, então é bem mais fácil. Vamos lá. Móveis e utensílios, pessoal. Qual o valor que entrou? Isso mesmo, 120 mil. Qual o valor total do ativo? 100 mais 120, nós vamos ter 220 aqui do ativo. Duplicatas, aumentou a obrigação, 120. 120 mais 100, eu vou ter 220. Fechou o meu balanço certinho. Vamos para mais um exemplo. Financiamento. A empresa contraiu um financiamento por 3 anos, cuja entrada de dinheiro será lançada na conta banco, no valor de 50 mil. Então, como fica esse lançamento aí, pessoal? Eu imagine que eu já tenho uma conta banco com 100 mil e já tenho um capital social com 100 mil. Só que agora eu contraí um empréstimo. E o empréstimo, ele tá fazendo o quê? Tá entrando dinheiro para mim. Por quê? Porque eu peguei emprestado. Peguei emprestado quanto? Eu peguei um empréstimo de 50 mil. Pessoal, por enquanto nós vamos desconsiderar juros e tal aí, os encargos. Vamos lançar só no valor total, tá? Só para você entender a sistemática. E a contrapartida vai ser o quê? Aumentando a obrigação, financiamentos a pagar, que eu coloquei aqui passivo circulante, mas aí mais na frente no nosso curso nós vamos entender um pouco sobre os prazos, quando vai ser passivo circulante ou não circulante. Mas o que eu vou fazer aqui? Aumentando o passivo, eu vou creditar 50 mil. Como fica o nosso lançamento? Debitei o banco 50 mil, porque entrou dinheiro desse empréstimo, mas em contrapartida eu aumentei o passivo com 50 mil dessa obrigação que eu estou assumindo. Dentro do meu balanço patrimonial, eu agora passo a ter uma conta banco de quanto? 100 mais 50, eu passo a ter um saldo aqui no banco de 150. Então, eu vou trazer esse valor para cá, ó, 150. E aqui no meu passivo, eu passo a ter o quê? Um financiamento de quanto? De 50 mil. 50 mais 100, eu tenho um total aqui de 150. E no ativo, eu só tenho a conta banco 150. Fechou o meu balanço patrimonial, certinho. Vamos para mais um exemplo.
Aquisição de material de escritório. A empresa adquiriu materiais de escritório, lápis, clipe, grampeador, entre outros, no valor de 8 mil. Metade desse material foi pago com cheque à vista. E o restante foi uma duplicata para 60 dias. Opa, aqui eu tenho uma outra situação. Parte foi à vista e parte a prazo. Então, imagine que a empresa já tinha a conta banco lá com saldo de 100 mil e o capital social com 100 mil. Agora vamos ver como fica o lançamento dessa aquisição. Pessoal, nesse caso aí, se eu estou adquirindo material, eu vou ter aqui, ó, aumentando o meu ativo circulante, um estoque de materiais de escritório, no valor de quanto? De 8 mil. Então, eu vou debitar. E a contrapartida, eu vou ter o quê? Ele falou que foi na metade desse material, metade. Então, metade foi paga o quê? À vista. Pessoal, se metade foi pago à vista, qual o lançamento que eu vou fazer aqui? Metade de 8 mil é quanto? Isso mesmo, metade é quanto? Isso, 4 mil. Então, nesse caso, vou tirar aqui do banco quanto? 4 mil reais. Saiu do banco. E eu tenho aqui, ó, o restante uma duplicata. Quanto? 4 mil, porque é a outra metade. Então, eu vou aumentar o meu passivo em quanto? 4 mil duplicatas a pagar de material de escritório. E como fica, então, o nosso lançamento aí, pessoal? O nosso lançamento vai ficar da seguinte forma. Eu vou ter aqui, ó, material de escritório no valor, debitar no valor de quanto? 8 mil, porque entrou ali no escritório, estoque de material. Vou ter duplicatas a pagar no valor de quanto? 4 mil. E vou creditar aqui a conta banco no valor de 4 mil. Para cada débito, eu vou ter um ou mais créditos de igual valor. Então, como que fica no nosso balanço? Veja, aqui eu passo a ter qual saldo, pessoal? 96 mil. Então, eu tenho no banco 96 mil. Vamos riscar aqui. Então, eu passo a ter aqui 96 mil. E tenho aqui material de escritório, 8 mil. E duplicatas a pagar, eu tenho o quê? 4 mil. Agora, somando, eu vou ter aqui, ó, no meu passivo IPL, 104 mil. 96 mais 8, eu tenho um total de ativo de 104 mil. Fechou o meu balanço patrimonial. Vamos aí para mais um lançamento. Aquisição de mercadorias. Como faz esse lançamento? A empresa adquiriu mercadorias no valor de 10 mil, sendo 60% a prazo e 40% à vista. Pessoal, 60% de 10 mil é quanto? 6 mil. Então, 6 mil foi a prazo, duplicatas a pagar, e 40% à vista, que é o quê? 4 mil que saiu do caixa ou do banco. Então, imagine que a empresa já tinha um saldo de 100 mil no caixa e o capital social de 100 mil. Qual o lançamento dessa aquisição? Eu vou debitar o quê? Isso mesmo, um estoque de mercadoria, porque está aumentando aqui o meu estoque em quanto? 10 mil de bens ali, estoque de mercadoria. E vou creditar o quê? Fornecedores, porque eu tenho 6 mil que vai ser o quê? Pago depois. Eu estou aumentando minha obrigação com o fornecedor, que é uma conta do passivo circulante. E aqui é uma conta do ativo circulante. E a outra partida foi quanto? 4 mil que saiu do caixa. Tá saindo o dinheiro do caixa. Se tá saindo o dinheiro do caixa, eu vou ter o que aqui?
eu passo a ter um saldo aqui de quanto? 96 mil no caixa. Como fica o nosso lançamento? Eu debitei estoque de mercadoria, 10 mil, porque aumentou o meu ativo. Eu creditei o caixa em quanto? Em 4 mil, porque saiu o dinheiro do ativo. E creditei o caixa, o fornecedores, que aumentou o passivo. E isso dentro do meu balanço patrimonial, eu vou ter um caixa com saldo agora de 96 mil. Vou ter estoque de mercadoria no valor de 10 mil. E vou ter uma obrigação com o fornecedor no valor de quanto? De 6 mil. Assim, eu somando, eu vou ter quanto aqui? 96 mais 10, eu vou ter 100 e... Isso mesmo, 106. E 100 mais 6, eu vou ter o quê? Isso mesmo, 106. Fechou o meu balanço patrimonial. Vamos para mais um exemplo. Aquisição de mercadorias sem incidência de ICMS. Quando aparecer incidência de ICMS, ele está falando que não houve ICMS cedido aí, que não teve o pagamento aí do ICMS à parte. Então, como que fica esse lançamento? Compra de mercadorias à vista, foi à vista, ó, por 10 mil. Imagine que eu já tenho um caixa de 100 e um capital social de 100. Comprei mercadoria à vista, está aumentando o meu ativo porque está entrando mercadoria dentro da empresa. Então, eu vou debitar esses 10 mil. Mas, em contrapartida, foi à vista, está diminuindo o saldo do meu caixa, saindo dinheiro do caixa. Se está saindo dinheiro do caixa, está diminuindo uma conta do ativo circulante. Se diminuir uma conta do ativo circulante, eu vou creditar, então, esses 100 mil aí. Professora, como que vai ficar lá no caixa? Não é 100 mil não, né, gente? Eu tô aqui colocando 100 mil, é 10 mil. Vamos arrumar esse zero aqui. Então, é 10 mil. Como fica o lançamento aí? Vou debitar a conta estoque no valor de 10 mil e vou creditar a caixa no valor de quanto? 10 mil. As duas contas do ativo. Veja no balanço. Eu passo a ter um caixa no saldo de quanto? 100 mil menos 10, eu passo a ter aqui 90. Então, eu passo a ter um caixa de 90 mil, um estoque de mercadoria de 10 mil, e aqui não muda nada, então eu passo a ter 90 mais 10, 100 mil de ativo, e eu tenho 100 mil de passivo. Tá aí o meu lançamento. Seguindo, vamos para mais um. Esse daqui é a aquisição de mercadorias sem incidência de ICMS. Porém, dessa vez, essa mercadoria é a prazo. Vamos lá. Eu tenho já no caixa 100 mil e no capital social 100 mil. Comprei mercadorias a prazo. Aqui ficou errado, gente. É a prazo. Mercadorias, o quê? A prazo. No valor de 25. Como fica? Eu vou ter um estoque de mercadoria aumentando o meu estoque no valor de 25. E vou ter o que aqui? Fornecedores, aumentando o meu passivo, minha obrigação com terceiros, que eu vou ter que pagar depois 25. Então, eu credito. Veja o lançamento, debitei estoque de mercadorias 25 e creditei fornecedor 25. Assim, o meu balanço fica como? Eu continuo tendo um balanço de 100 mil, no caixa de 100 mil, e tenho aqui, então, no total aqui o quê? O estoque. Eu passo a ter um estoque aqui de 25, 25 mais 100, 125. Fornecedores, eu passo a adquirir uma obrigação com fornecedor aqui no passivo de 25, mais 100 do capital social, eu tenho no meu passivo mais PL 125, balanço fechou. Seguindo aí, nós vamos ter agora um outro exemplo. Nesse exemplo aqui, nós temos o quê? Aquisição de mercadorias
com a incidência de ICMS. Professor, o que é com a incidência de ICMS? Quando a gente fala que é com incidência de ICMS, significa que vai ter o quê? Esse com é porque você vai ter que fazer ICMS a recuperar. Por quê, professora? Porque ele está me dizendo que o ICMS ele não incide em cadeia, ou seja, não incide em cascata. É não cumulativo e é recuperável, de acordo lá com o artigo 155, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então, nesse caso, eu vou ter um ICMS a recuperar. E aí, olha só, como que fica isso daí, pessoal? Nós vamos ver que lá na nota fiscal de aquisição, a empresa adquiriu mercadoria por quanto? O valor da nota fiscal foi de quanto? R$8.000. Porém, tem coincidência de quanto? De 10%. Eu tenho ICMS de 10%. Então, eu vou vir aqui diminuir o ICMS. De quanto? De 10% aqui. Pessoal, 10% vai dar o quê? 800. Então, qual vai ser o valor da mercadoria? O valor da mercadoria é 8.000 menos 800 é 7.200. Por quê? Porque dentro dos 8.000 tem a incidência de R$800 que é de ICMS. E na hora que eu for colocar essa mercadoria no meu estoque, eu preciso diminuir o valor desse ICMS e colocar ele o quê? A recuperar, porque a empresa vai recuperar esse valor depois. Por isso que eu não posso colocar ele no meu estoque. E aí, como que fica esse lançamento? Meu lançamento, imagine que eu tenho um caixa com 100.000, capital social aqui, ó, no PL com 100.000. E aí, eu tenho, então, o estoque de mercadoria que está aumentando. Se está aumentando o meu estoque, eu vou colocar pelo esse valor da mercadoria, que é quanto? 7.200, sem o ICMS. Mas eu vou ter o ICMS a recuperar. ICMS a recuperar também é conta do ativo circulante. Se é uma conta do ativo circulante, eu vou aumentar aqui os 800. E ele pagou como? Isso mesmo, à vista. Se foi à vista, tá saindo aqui, ó, o dinheiro do caixa. Quanto? Os 8.000. Por quê? Porque nós vimos aqui, ó, que para cada débito eu tenho que ter um ou mais crédito de igual valor, ou o contrário. Então, eu tive um débito no estoque de mercadorias de 7.200, que é o valor líquido da mercadoria, sem o ICMS. Eu tenho o ICMS que eu vou recuperar no futuro de 800 e saiu do caixa os 8.000. Aí, veja como vai ficar dentro do meu balanço patrimonial. Eu tenho um caixa de quanto aqui, pessoal? Calcula aí. 100.000 menos 8, eu passo a ter um caixa de 92.000. Opa, tá aqui meu caixa, 92.000. E eu tenho aqui, ó, um estoque de mercadorias de quanto? De 7.200. Mas eu tenho também o ICMS a recuperar. Então, eu vou ter aqui, ó, ICMS a recuperar. Que é uma conta do ativo no valor de quanto? De 800. Tranquilo? 92 mais 7.200 mais 800, eu tenho o total de 100.000 dentro do meu ativo. E no meu passivo? Não mudou nada. 100.000 lá no meu PL. Tranquilo? Então, isso daqui é quando houver a questão deixar claro para você que tem ICMS a recuperar ou que ela falar que é com incidência de ICMS. Então, você precisa pegar o valor da aquisição, deduzir o valor do ICMS, colocar esse ICMS a recuperar e a mercadoria você vai colocar no estoque somente o valor da mercadoria sem o tributo. Agora, vamos para um outro exemplo aí. Esse daqui
já entra o que nós chamamos de conta de resultado. Por quê? Porque aqui ele pagou duplicata com juros. Então, ele está pagando uma duplicata com juros de 10%. Pessoal, quando eu pago juros de duplicata, ele vai ser uma conta de resultado. E conta de resultado, ela aparece na DRE. Esses outros lançamentos todos que nós fizemos até agora são tudo contas patrimoniais. Por que contas patrimoniais? Porque elas vão lá para o balanço patrimonial. Mas veja aí como fica o lançamento do pagamento dessa duplicata. Imagine que a empresa já tem 100 mil lá no caixa, que ela já tem um capital social e que ela estava lá com um valor de duplicatas a pagar de 5 mil. Esses eram os saldos iniciais dela. Agora nós vamos então fazer o lançamento do pagamento dessa duplicata. Pessoal, ele pagou. Se ele está pagando, ele está diminuindo uma obrigação aqui no passivo. Diminuiu com a conta do passivo, eu vou debitar então os 5 mil aqui, ó. Debitei 5 mil. Mas a contrapartida fala que ele teve uns juros de 10%. Então, se eu pegar esses 5 mil aí e acrescentar os juros que a questão está me falando, eu vou ter quanto aí de juros? Mais 10% de juros. Vai dar quanto? 5.500. Tranquilo? Então, saiu do caixa quanto? 5.500. Por quê? Porque saiu 5 mil da duplicata mais 500 dos juros que foram atraso, que está diminuindo a conta do ativo. Se está diminuindo, eu vou creditar. E aí eu vou ter a contrapartida chamada de juros passivo. Juros é uma conta de despesa. Toda despesa, nós vimos lá no início da aula que eu vou o quê? Isso mesmo, debitar. Então, eu vou debitar esses 500. Aí ficou 5.500 e aqui 5.500. Veja, debitei duplicatas a pagar, que é passivo, 5 mil. Debitei uma conta de resultado, que é uma despesa que vai para a DRE de R$500. E creditei o caixa, porque saiu do meu ativo 5.500. Veja como fica no balanço. Não, eu não coloquei o balanço, porque aí eu vou ter 500 que vai lá para minha DRE, tá? Esses 500 vai aparecer lá na DRE. E essas outras aqui são contas do balanço patrimonial. Então, essa aparece no balanço patrimonial e balanço patrimonial. Mais à frente a gente vai trabalhar com a DRE. Aí nós vamos fazer outros lançamentos. Mas e agora, professora? Pagamento de uma duplicata com desconto. Lá era juros. Eu tive que pagar juros. Agora eu tive um desconto. Como fica? Então, imagine que a empresa já tem 100 mil no caixa, que ela já tem um capital social de 100 mil e que ela tinha ali duplicatas a pagar no passivo no valor de 100 mil. Ela já tinha esse saldo inicial aí. Agora ela vai pagar essa duplicata. Pessoal, duplicatas a pagar. Vou até mudar aqui a cor. Vamos deixar de preto. Para você não se confundir, porque eu não tinha acrescentado. Então, vamos colocar aqui um saldo inicial de duplicatas de 100 mil, que é saldo inicial aí. Ela vai pagar 100 mil, não 10 mil. Eu tô com 100 mil na cabeça, né? Como que fica o lançamento, então, do pagamento dessas duplicatas? Veja, tenho que pagar a duplicata, tá saindo, diminuindo. No qual valor? Nos 10 mil. Diminuir. Debitei 10 mil de duplicatas. A contrapartida vai ser o quê? Tô pagando. Só que ela pagou e teve um desconto de 10%. Pessoal, 10 mil menos 10% de desconto, a empresa vai ter o que pagar quanto? 9 mil reais. Então, saiu do caixa, diminuiu o caixa em quanto? 9 mil. Para cada débito, eu tenho que ter um ou mais crédito do mesmo valor. Nesse caso, está faltando débito, está faltando crédito. Crédito de quê?
do desconto obtido, que é uma conta de resultado, no valor de quanto? De 1.000. Então, eu tive um desconto de 1.000, que é uma conta de resultado. Isso é uma receita, tá? Que está entrando na DRE. Então, é uma receita. Como fica esse lançamento? Eu debitei duplicata no valor de quanto? De 10.000, diminuindo o passivo. Eu creditei o banco 9.000, porque saiu do dinheiro do banco, mas ela teve uma receita, que foi um desconto. Nós vamos reconhecer isso como uma receita na DRE, no valor de R$ 1.000. E aí eu não coloquei no balanço patrimonial, porque aqui eu tenho a conta de balanço patrimonial, aqui a conta patrimonial, e aqui é uma conta de resultado. Se é de resultado, vai para DRE. E aqui é a conta do balanço patrimonial. Vamos lá! A próxima, pessoal, é o reconhecimento de uma despesa de aluguel. O que eu preciso que você saiba? Que uma coisa é o pagamento do aluguel, outra coisa é reconhecer esse aluguel. Então, no final do mês, eu reconheço que eu tenho uma obrigação para pagar até o 5º dia útil, que é o aluguel. Então, nesse caso, eu preciso vir aqui nas minhas demonstrações contábeis e reconhecer essa despesa do aluguel, porque o aluguel eu vou pagar dia 10, mas esse aluguel foi referente a esse mês. Então, se é referente ao mês atual, eu preciso reconhecer, porque de acordo com o regime de competência, eu vou reconhecer as despesas e as receitas independentemente do recebimento ou do pagamento. Então, se a empresa consumiu, utilizou o imóvel nesse mês, por exemplo, vamos supor que é no mês de agosto, usou no mês de agosto, ela vai ter que pagar, ela pode pagar até o próximo 5º dia útil, mas ela vai reconhecer a despesa referente ao quê? Ao mês de agosto. Por isso que nesse momento nós não vamos pagar o aluguel, nós só vamos reconhecer essa despesa, ou seja, reconhecer lá no passivo que a empresa tem uma obrigação. Veja como fica. Então, veja o reconhecimento da despesa de aluguel. Vou reconhecer essa despesa. Então, olha só. Diz que o contrato de aluguel da loja no valor de 12.000 ao ano. Se é 12.000 ao ano, eu vou pegar esses 12.000 e dividir por 12 meses, que nós vamos encontrar R$ 1.000 ao mês, sem realizar qualquer adiantamento. Passado o transcurso do primeiro mês, a empresa apropriou o aluguel. Quando eu falo que ela apropriou, ela está reconhecendo uma obrigação, tá? Que será pago no próximo mês, no 5º dia útil. Então, nesse caso, qual o lançamento que eu vou lançar? Eu vou debitar uma despesa de aluguel no valor de R$ 1.000 e vou creditar uma obrigação no passivo de R$ 1.000. Por quê? Porque eu estou reconhecendo que esse mês a empresa fez o uso aí do imóvel e vai ter que ter, então, essa despesa aí de R$ 1.000. E está reconhecendo uma obrigação, aumentando o passivo. Então, eu vou creditar o passivo no valor de R$ 1.000. E aí, isso no mês de janeiro, por exemplo, quando ele está reconhecendo. Só que ele vai pagar no próximo 5º dia útil. Vamos supor que o próximo 5º dia útil é fevereiro. Então, no final de janeiro, eu reconheci essa obrigação. Isso daqui vai para a DRE, porque é uma conta de resultado. E essa foi para o balanço patrimonial lá no passivo. Quando foi lá no mês de fevereiro, a empresa foi lá e foi pagar. Chegou o 5º dia útil, ela foi pagar esses R$ 1.000. Vamos supor que ela pagou com dinheiro do caixa. Como que vai ficar esse lançamento? Eu vou ter aqui, ó, caixa. Imagine que ela tinha lá um saldo de 5.000 no caixa. E ela vai pagar. Se ela vai pagar, eu vou vir aqui fazer o quê? Vou debitar a conta do passivo, diminuindo. E vou creditar aqui o caixa também, diminuindo o caixa R$ 1.000. Esse de azul, pessoal, isso daqui é quando for
pagamento, pagar o aluguel. Só que a questão aqui, ele não pagou, ele só reconheceu a despesa. Então, só o reconhecimento da despesa, eu vou debitar a despesa de aluguel e creditar aluguel a pagar. Agora, quando eu for pagar, então, em outro momento, lá no mês seguinte, quando ele for pagar o aluguel, eu vou vir, ó, debito o aluguel a pagar, passivo, e vou creditar o quê? O caixa ou o banco, que é uma conta do ativo. Tranquilo? Então, uma coisa é reconhecer e outra coisa é pagar. E fique atentos com isso em relação lá no dia da nossa prova. Vamos seguir aí, questão 17, item 17, é uma questão de adiantamento de cliente. Então, imagine a seguinte situação. Você é dono de uma empresa e o seu cliente resolveu adiantar, fazer uma entrega de um valor para você. Ou acontece também aquelas empresas que pegam encomenda, ela fala assim, você tem que dar 10% adiantado do valor do pedido. Então, isso é um adiantamento. A empresa já pagou para você, só que você ainda não fez a entrega do produto. E então, isso daí nós chamamos de adiantamento. Como fica isso dentro do balanço patrimonial? Como que fica o lançamento de adiantamento de clientes? Veja, então ele adiantou aqui, a empresa teve um adiantamento de quanto? De 10 mil. Se adiantou mercadorias, entrou aqui no caixa, aumentando o caixa no valor de quanto? 10 mil reais. Só que a contrapartida disso, ela passa a ter o quê? Uma obrigação. Então, eu vou creditar passivo, aumentando uma obrigação com o meu cliente. Uai, professora, mas adiantamento de cliente não é ativo? Depende, se for adiantamento é passivo, porque agora você passa a ter uma obrigação com o seu cliente de pagar esse valor. Então imagine que aconteça alguma situação e você não consiga fazer a entrega da mercadoria. Se você não conseguir fazer a entrega, você vai ter que fazer o quê? Devolver esse valor para o seu cliente. Então, nesse caso, nós vamos reconhecer uma obrigação lá no passivo. Ele vai ficar lá no dia que você fizer a entrega e você tira isso do passivo, que é um outro lançamento que nós vamos te mostrar já já. Mas o que eu preciso que você saiba? Que você entenda que se o cliente te adiantou e você não entregou a mercadoria, significa que vocês têm uma obrigação com o seu cliente, certo? Veja o lançamento. Então, aumentou aqui o meu passivo. Então, eu vou debitar o caixa, 10 mil, e vou creditar um adiantamento com o cliente, que é uma conta do passivo circulante. Então, eu tenho agora no caixa, ó, 100 mais 10, eu tenho 110 mil aqui no meu caixa. Então, eu tenho caixa de 110 mil, não tenho mais nada no meu ativo, eu tenho um total de ativo de 110 mil. E aqui, eu passo a ter um adiantamento com clientes, que eu passo a ter uma obrigação com o meu cliente de entregar essa mercadoria. De quanto? De 10 mil. Mais 100 do capital social, eu tenho 110 mil no meu passivo com PL. E assim, fechou o meu balanço patrimonial. Pessoal, nós vamos fazer agora na sequência uma lista de exercícios desse primeiro bloco de lançamentos, são os lançamentos mais básicos. Na sequência, depois dessa lista, nós vamos ter uma outra aula, que é com vários lançamentos. Aí esses lançamentos são um pouco mais complexos, mas nada difícil que você não consiga compreender e fazer com tranquilidade. Então, vamos lá fazer os exercícios. Mas antes de fazer os exercícios, antes de você ver o vídeo de resolução de exercícios, tente fazer sozinho os exercícios, ainda que você erre. Que aqui é para você errar, você não pode errar no dia da prova. Então, nada de estudo passivo aí não. Vamos ter um estudo ativo, baixe a lista de exercício, faça os exercícios,
depois vai lá para o vídeo de correção de exercícios. Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço!